Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui hoje batendo um papo com o deputado estadual da Visaia, ele que é presidente estadual do PPS, secretário-geral do partido nacionalmente, está em seu terceiro mandato consecutivo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, já foi secretário de Emprego e Relações do Trabalho do governo Geraldo Alckmin na gestão 2010-2014, onde ele ampliou e fortificou bastante as funcionalidades do Banco do Povo Paulista, o Emprega São Paulo e os postos de atendimento ao trabalhador. Depois ele assumiu a Secretaria de Gestão Pública, onde programou e intensificou a expansão do programa Poupa Tempo, elevando de 32 para 72 unidades do Poupa Tempo no estado de São Paulo. Davi, primeiramente um bom dia para você. E para todos os seus correligionários e para todos os membros do seu diretório. Eu gostaria de falar com você primeiramente a respeito da situação que o Brasil vive a nível nacional. O governo federal colocou o Brasil numa verdadeira ladeira, né? Porque nós vivenciamos hoje uma crise financeira e uma crise, acredito eu, maior política, nunca vivenciado na história do Brasil, com escândalos de corrupção inimagináveis, onde membros da cúpula do governo federal são envolvidos. O senhor acredita que essa crise financeira é reflexo da crise política? Bem, bom dia, é um prazer poder falar com você, com todos os que nos assistem, né? Na verdade, essa crise que o Brasil está vivendo, ela combina a crise política, né? Nós temos uma presidente que está há 1 ano e 4 meses no governo, foi reeleita com uma série de promessas na campanha eleitoral, promessas que a oposição já denunciava que o Brasil não estava do jeito que era apresentado, né, mas que agora se revelam então em toda a sua potencialidade. E isso gerou essa situação, né? A crise econômica veio se agravando e a presidente sem condições de dar uma resposta política a essa questão. Ela assumiu, nomeou um secretário, um ministro da Fazenda, né, que era quem ia fazer os ajustes econômicos para o Brasil voltar a crescer, não conseguiu fazer nenhum dos ajustes propostos. O Brasil caiu 4% em 2015, né? A perspectiva é que esse ano continue caindo a economia e a gente não vê nenhuma ação da presidente. Na verdade, a presidente já não governa, né? Tentou agora uma última alternativa, que é levar para o seu governo o ex-presidente Lula, né? Aquilo que levou para o seu governo uma crise ainda maior, porque o ex-presidente também hoje, né, é uma pessoa que tem explicações a dar ao povo brasileiro, né, pela situação que tem. E tem dentro do seu partido, né, a maior oposição às próprias propostas que ela encaminha. Então, isso é uma situação política que não dá certo e que não apresenta uma solução para o país. E isso alimenta a crise econômica, porque qualquer investidor numa situação dessa, né, não vai avançar e colocar os seus investimentos. Então o país está parado. É por isso que o nosso partido em Brasília tem sido muito firme em apontar a necessidade do impeachment. As pessoas falam que é golpe, né, mas não existe golpe no processo democrático, e quando você está aplicando um dispositivo previsto na Constituição, com o judiciário funcionando, né, de maneira autônoma, inclusive intervindo no processo, naquilo que ele entende que deve ser corrigido, como já fez, né, portanto, o Congresso funcionando. Acusam que o Eduardo Cunha não teria condições de conduzir esse processo, mas ele é apenas um condutor do processo, né? A decisão sobre o impeachment é dos 513 deputados e depois do Senado. Portanto, da representação política que está em Brasília perfeitamente funcionando. E é nisso que o PPS está trabalhando, e nós esperamos que isso possa se resolver rapidamente para o país reencontrar um caminho, né, e ter uma perspectiva nova e voltar a crescer, gerar emprego e renda, que é o que a população precisa. O PPS, partido que o senhor é deputado, juntamente com o PSDB, fazem parte, juntamente com os juristas, são autores do pedido de impeachment da presidente Dilma. O senhor acredita que com a saída dela, a situação financeira
e econômica do Brasil melhorará? Olha, não é uma situação fácil, não significa que a troca pura e simples do presidente da República vai mudar. Né? Nós não devemos achar que tem um salvador da pátria, que tem uma varinha mágica e que vai resolver todos os problemas. Mas, sem dúvida, um novo governo que possa juntar forças políticas, que possa promover um rearranjo, né? Fazer uma maioria no Congresso e com isso oferecer uma perspectiva para o país, já dá uma nova perspectiva e isso aponta um rumo. Não devemos esquecer que no impeachment do Collor, né, o Itamar Franco era um presidente que também não tinha um partido por trás dele, né? Ele era o vice do Collor e conseguiu montar um governo, né, que com diversas forças políticas participando e que foi um bom governo. Um governo que deu conta de encaminhar as coisas corretamente, um governo sério e que criou as condições, inclusive, né, e implantou o Plano Real, que foi a grande mudança que nós tivemos no país nesse período. Né? Então, nós devemos acreditar na política como a solução para os problemas que o país tem. Não há solução fora da política. Né? E o caminho constitucional é esse. Né? Se a presidente não está governando, se cometeu crime de responsabilidade, faz-se o impeachment dentro do processo legal, né? E o vice-presidente assume e a partir daí recompõe o governo e a vida ganha uma nova perspectiva. O senhor acredita que nesse novo governo que possa vir a se formar, caso fique comprovado a improbidade administrativa da presidente, o senhor acredita que, como os economistas dizem, somente após 2020 o Brasil volte a crescer? Não, acho que 2020 é uma perspectiva para a gente ter uma solução, talvez um crescimento mais sustentável. Né? Mas a grande mobilização que a gente tem hoje é porque o Brasil não aguenta ficar parado mais 2 anos. Né? E eu acredito que um governo que possa oferecer alternativas concretas, possibilidades de ajuste econômico, de conter o gasto público que hoje está sem controle, já ofereça uma perspectiva para o país. Né? E aí, em lugar de a gente continuar caindo, para de cair e a economia começa a ter um patamar. Hoje nós estamos numa situação que a cada mês nós achamos que bateu no fundo do poço e no mês seguinte a gente descobre que o fundo do poço é mais embaixo. O PPS e o PSDB caminham juntos no governo do estado há muito tempo e o senhor esteve à frente de 2 secretarias importantes do governo. Quais são os feitos que o senhor poderia elencar de forma rápida, dessa união PPS e PSDB caminhando juntos a nível estadual? Bem, eu acho que assim, o governo do estado, né, com o governador Geraldo Alckmin, José Serra, depois o governador Geraldo Alckmin novamente, e a gente pode remontar, inclusive, desde o governo Covas, né, promoveu um ajuste muito forte no governo do estado. Então essa é a situação, talvez o maior feito que a gente tenha, né? Tanto que o estado de São Paulo, com toda a crise econômica do ano de 2015, né, e que gerou uma queda de arrecadação muito significativa aqui no estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo é o mais industrializado, é o mais forte na economia, é forte na agricultura, é forte no comércio, então sofreu muito. Né? Mas mesmo assim o Estado manteve o pagamento, todos os seus pagamentos em dia e além disso manteve uma capacidade, né, de investimento muito grande, o que permitiu que obras continuassem sendo feitas, né? Eu ando aí pelo estado todo e vou encontrando obras sendo feitas, claro, não no ritmo que a gente gostaria, mas não parou, né, os investimentos do estado de São Paulo. Então esse talvez seja o maior feito. O governador do estado tem mantido nessa crise que nós estamos, por exemplo, na saúde, né, investimentos importantes para auxiliar, por exemplo, as Santas Casas, né, que em função do não reajuste da tabela do SUS vive uma crise profunda, mas aqui no estado de São Paulo o estado consegue botar um dinheiro adicional para que a gente não tenha uma situação tão agravada como a gente vê em muitos estados acontecendo. Então esse acho que é o maior mérito, um estado organizado do ponto de vista das finanças públicas,
controlado e com isso mantendo a capacidade de investimento que é fundamental. E além disso tem expandido os serviços. Eu mesmo, quando fui secretário, tive a felicidade de poder fazer essa expansão do Poupa Tempo, por exemplo, que é uma prestação de serviço de qualidade para a população de mais de 40 postos, mais de 40 cidades que foram atendidas, né, com esse serviço de excelência que nós temos no estado de São Paulo. Então, acho que esse é o resultado de uma política séria, né, que olha os objetivos mais importantes da população e, ao mesmo tempo, olha que as finanças públicas precisam ser administradas sempre com muita firmeza e com muita segurança. Descalvado viveu bons momentos enquanto era governada por prefeitos do PSDB e do PPS. Infelizmente, hoje não vive um bom momento. Nós vivemos, claro que guardadas as suas devidas proporções, uma crise financeira e também uma crise política em Descalvado. Hoje somos governados por um prefeito do PMDB e o senhor acredita que no futuro próximo, Descalvado sendo governado novamente pelo PSDB ou pelo PPS, isso traria, no nível de experiência profissional à frente da administração pública, um ganho para a cidade? Olha, o PPS, aqui em Descalvado, tem uma história muito importante e tem nomes muito importantes na política. Nós temos o Pannoni, que foi prefeito, vereador, prefeito. Nós temos o Luiz Carlos, que teve uma participação importante como vereador e depois também na administração. Nós temos o Vic, que é vereador atualmente. Então nós temos quadros importantes que participam do partido, que têm experiência política, experiência administrativa e que sempre que ocuparam cargos públicos ou ocupam cargos públicos, demonstram a sua capacidade de atuação. O PSDB também, tem quadros importantes na cidade. Eu acho que nesse momento de crise, os partidos, claro que cada um tem que afirmar a sua autonomia, buscar as suas propostas para a gestão pública, para a gestão da cidade. O PPS se caracteriza por conceder autonomia para que os destinos do município, o que fazer no município, seja decidido pelas pessoas que atuam no município, Mas nós achamos que, diante dessa crise que o país passa, as dificuldades que os municípios estão passando, é hora de olhar, nesse processo eleitoral que a gente tem pela frente, naquelas pessoas que têm experiência comprovada e, na medida do possível, juntar forças, aquelas forças que têm mais responsabilidade, porque nós vamos ter a necessidade de ter pessoas que façam governos responsáveis. Acho que o Brasil não tem mais espaço para populismo, para promessas fáceis, nós estamos vendo isso, o governo federal se caracterizou por isso, por fazer o populismo, por achar que pode desprezar os problemas graves de infraestrutura que o país tem e oferecer uma vida fácil pela frente e deu no que deu. O país tem a mais grave crise econômica. Então isso tem que se repetir em todas as instâncias. Esse exemplo que eu falei do governo do estado de São Paulo, de uma gestão firme, séria, comprometida e sem desperdício, que permite que o Estado continue mantendo a sua capacidade de investimento, tem que ser a receita para o Brasil e tem que ser a receita para os municípios. Portanto, nós do PPS temos essa característica de estar sempre aberto a juntar forças. Nós não achamos, por mais que a gente tenha quadros experientes, nós não achamos que somos dono da verdade, Somos um partido que tem o entendimento de que o importante é ter um programa sério, ter propostas concretas para a cidade e, em torno dessas ideias, juntar as melhores pessoas para que a gente possa construir um governo que ofereça uma alternativa. No caso aqui, para a cidade de Descalvado, e no Brasil, uma alternativa para o Brasil para que a gente volte a crescer, gerar renda, emprego, Essa é a principal preocupação, O governo federal fala muito de que, olha, eles falaram isso na campanha já, Se não votar no PT, as conquistas sociais vão ser perdidas, E agora ficam falando de novo, se tiver impeachment, nós vamos perder as conquistas sociais. Nós já estamos perdendo as conquistas sociais do povo brasileiro. Nós estamos perdendo a estabilidade econômica, a inflação está aí de volta. E para o povo trabalhador não tem coisa pior do que a inflação, Você recebe o seu salário e vai comprar as coisas no mês seguinte e
percebe que não dá para comprar o que você comprou mês passado com o mesmo salário, né? E o desemprego, que é a pior praga para o trabalhador brasileiro, que é não ter no fim do mês o salário para poder dar o sustento e a tranquilidade para a sua família. Então, o que tem de pior para o povo brasileiro já está acontecendo com o governo do PT que está aí, com o governo da presidente Dilma. Então está na hora de juntar todos aqueles que têm boas propostas e seriedade na política para oferecer uma alternativa para o país, e nas cidades acho que o caminho deve ser o mesmo, deve ser buscar encontrar aquelas pessoas que têm bons propósitos, que gostam da cidade, mas que além de gostar da cidade, têm capacidade de gestão sobre a coisa pública. E é nisso que nós temos trabalhado aqui no Estado, e é isso que a gente espera que aconteça no processo eleitoral que vem pela frente. Deputado, como nós afirmamos anteriormente, PPS e PSDB caminham juntos, a nível nacional e a nível estadual. E durante a semana iniciou-se um processo que eu diria histórico na cidade de Escalvado, que foi o fato de deixar o passado no passado e caminhar juntos. Iniciou-se uma tratativa desses dois partidos que sempre foram os dominantes na cidade, PSDB e PPS, que possuem grandes nomes ao seu entorno, como o senhor mesmo disse. O senhor elencou o nome do ex-prefeito Pannoni, o senhor elencou o nome do ex-vereador Luiz Carlos Viana, atual vereador Vic Francisco. O senhor também elencou que existem grandes nomes hoje no PSDB, como exemplo do ex-prefeito Causa, o atual presidente da Câmara, Elton Venâncio, e outros membros do partido. O senhor acredita que essa união histórica que está se iniciando para Descalvado trará bons frutos para a cidade, trará boas expectativas de desenvolvimento para Descalvado? Olha, eu não tenho dúvida de quando você junta pessoas que têm a experiência que essas pessoas que nós citamos aqui têm, você já tem um bom caminho para melhorar a situação política e econômica da cidade. Agora, volto a repetir, o mais importante disso é que as pessoas sentem e construam um programa, né, de propostas concretas. Mas eu tenho certeza de que esse acúmulo de experiência, né, de qualidade política das pessoas, sem sombra de dúvida, seria muito bom. Porque numa crise, o que você precisa? Não é só ter boas ideias e boas propostas. Precisa ter um amplo apoio político. Né? Porque muitas vezes você tem boas propostas, mas elas são bombardeadas, né? Porque os grupos se dividem e aí fica uma guerra política que não contribui para que a gente ponha em prática as boas ideias. E como a crise é muito profunda, no Brasil e na cidade, né, é importante que a gente tenha um governo que tenha um amplo apoio. Porque de um lado vai precisar muita austeridade e do outro lado muita eficiência, muita rapidez na solução dos problemas. Então, se a gente puder ter um governo que junte o que tem de melhor na cidade, que junte o que tem de mais experiente na cidade, a gente ganha nisso. Porque em vez de ficar tendo que fazer um grande debate, uma grande discussão de convencimento, você já parte com propostas que já têm um amplo apoio político e ganha agilidade e eficiência na prática da implementação das propostas. E tudo isso é muito bom para a cidade. Deputado, muito obrigado pela entrevista. E eu queria deixar esse espaço aberto para o senhor falar aquilo que o senhor tiver vontade de dizer, uma mensagem para quem estiver nos ouvindo. Agradecer aqui o povo de Descalvado, né, os votos que eu tive aqui, porque a gente é deputado com os votos que a gente tem em cada cidade. Então, Descalvado contribuiu para o nosso mandato. E dizer que estamos lá na Assembleia Legislativa, né, fazendo um esforço para que a gente possa continuar ajudando aqui a cidade de Descalvado, né, como já ajudamos no tempo que o Pannoni foi prefeito, e depois continuamos, né, tem vários projetos inclusive que andando aí pela cidade, né, ainda precisam ser complementados do tempo da gestão dele. Então a gente espera que a gente possa continuar trabalhando. Eu agradeço a população aqui que sempre me recebe com muito carinho, né, e conte com a gente na Assembleia, e obrigado a você por essa oportunidade de falar com a população de Descalvado.